Fala pessoal, tudo bem com vocês? Primorosamente no ar, já sabe o que fazer, vai lá, dá um toque lá no sininho para você ativar as notificações, dá um like aí, se inscreve no canal se você ainda não está inscrito e compartilha. Muito bem, vamos lá. Bom, eu quero dividir com vocês uma linha de raciocínio rapidinha. Ao longo do dia hoje tive uma conversa com minha esposa e a gente conversando sobre algumas coisas a respeito da vida, né? De como a gente se conecta, de como os insights acontecem, né? A gente teve aí uma conversa e a gente ficou se perguntando, né? Se existiria um caminho mais adequado para a gente atingir certas coisas. E eu quero propor para você essa linha de raciocínio que a gente teve ao longo do dia hoje, para ver se faz sentido para você, ok? Inclusive eu tenho convidado vocês para, quando assistem nossos vídeos, para vocês compartilharem, mas também para fazer uma outra coisa. Comenta lá, deixa lá o seu comentário, vou responder você, eu tenho feito questão de responder cada coisinha que vocês escrevem lá. Mas pode fazer perguntas, as suas perguntas elas são bem-vindas. Pode me questionar, pode discordar de mim, pode me propor outros temas. Eu estou à disposição, porque no final das contas, como essa é a minha jornada, tudo que a gente faz é na base do aprendizado. Então nós estamos aprendendo aqui, eu não estou tentando ensinar nada para ninguém. Eu estou apenas dividindo com vocês a minha caminhada, a minha jornada de aprendizado e modificação daquilo que eu sou. Então essa é a ideia desse canal aqui, tá bom? Bom, eu estou aqui matutando, tentando criar um tema para vocês. E o tema ele é baseado em contração e distração, ok? Então esse é o tema de hoje, contração versus distração. Beleza, então vamos discorrer sobre isso daí. Como eu sou da área de fisioterapia, atividade física, né? Eu dou treinamento já há muitos anos, tenho um estúdio de pilates, eu trabalho com isso há muito tempo. Desde 2007 praticamente eu trabalho com isso. Já fiz um bocado de coisa, mas atualmente essa é a minha atividade principal. Como terapeuta, a gente conhece alguns conceitos, né? Alguns deles foram aprendidos na faculdade, mas eu quero questioná-los e eu sempre dou a minha visão. E eu não vejo isso de um ponto de vista, eu estou certo, os outros estão errados, ou isto é o melhor conceito, é o pior conceito. Eu só vou contar para vocês alguma coisa que eu penso aqui e vocês estão livres para me questionar a qualquer tempo, tá? Bom, você já se perguntou o que seria o contrário da contração muscular? Muitas pessoas vão dizer para você que o contrário de contração muscular seria o relaxamento muscular. Mas eu diria para você que esse conceito talvez não esteja tão bom. Até porque, será que realmente a gente faz relaxamento muscular? Então vamos pensar um pouquinho sobre isso. Como é que funcionam as fibras musculares? Como é que funciona o músculo? O músculo é um entremeado de fibras e essas fibras fazem deslizamento entre umas e outras, ok? Então como é que isso acontece? Vamos imaginar que isso daqui é um músculo. Então quando eu faço a contração, as fibras se aproximam. Em tese, quando eu faço o relaxamento, elas se afastam. Então essa é mais ou menos a ideia, tá? E aí você pode até buscar uma explicação um pouco mais fisiológica, né, científica para isso. Então, eles vão falar sobre a actina, a miosina, né, que são proteínas lá contráteis, né, a protomiosina. Então a gente tem a bomba de sódio e potássio que atua ali nas células, né? Então tem todo um processo, né, que pode ser explicado, mas esse não é o intuito do vídeo que eu estou desenvolvendo para vocês, tá? A ideia é fazer uma reflexão sobre coisas da mente, mas eu estou utilizando como ferramenta de ilustração exatamente a contração muscular. E aí, então eu perguntei para vocês o que seria o contrário de contração muscular, e aí você vai pensar imediatamente em relaxamento. Mas e se eu dissesse para você que as fibras musculares elas não relaxam? E que esse movimento, né, tem a contração, esse movimento contrário à contração pode ser chamado de distração. Então vamos lá, tração, então eu tenho a contração e eu tenho a
distração. Ok, beleza. Então, tá entendendo mais ou menos para onde eu tô indo? Então, distração. Então, vamos fazer o seguinte, faz uma pequena pausa, sai do exemplo muscular e agora vamos pensar numa outra linha de raciocínio. Quando você está fazendo uma atividade, você estava ali focado, de repente você se distrai. Ou seja, não é quando você perde o foco, é quando você muda o foco. Então, distração é uma mudança de foco. Você estava num foco X e aí você vem para um foco Y. Então, isso seria a distração. Estou olhando para cá, fui distraído e olhei para lá. Ok? Estão entendendo mais ou menos a ideia? Bom, vamos lá. Vocês vão entender já já por que eu estou falando sobre isso. Então, contração, distração, legal. Então, vamos imaginar o seguinte. Há uns vídeos atrás, eu falei sobre um conceito que é o Wu-Wei, né? Que é o W-U-W-E-I. Tá? Esse conceito ele vem lá do taoísmo, né? Que é a arte de agir sem agir, ação sem ação. Mas pera lá, como é que é a ação sem ação? Será que a ação... eu posso ter uma ação sem ação? É um termo confuso esse, né? Uma ideia confusa. Do que será que a gente está falando aqui? Quando a gente pensa no Wu-Wei, né? A gente está pensando numa coisa muito específica, que é como não criar resistência ao fluxo. Então esse é o conceito. Não é que você vai ficar sem fazer nada. Não tem nada a ver com vagabundice, com passividade, com inação. Não tem nada a ver com isso. Até porque eu diria para você que qualquer coisa que você decida ou faça é uma ação. Você pode, de repente, não estar fazendo uma determinada coisa, mas você estará fazendo outra. Então, tudo que você fizer é uma ação. Ok? Então, desse ponto de vista, ação sem ação fica uma explicação muito vaga. E isso meio que não existe, ação sem ação. Porque até não agir é uma ação. Tá fazendo sentido a ideia? Então, o que seria o Wu-Wei, né? Ou Wu-Wei? Esse conceito ele está dizendo para você que quando algo está em fluxo, se você criar uma restrição, esse fluxo ele é quebrado. Então, não agir é uma ação que permite a manutenção do fluxo. A vida e o universo que Deus criou, eles têm um fluxo. E, na verdade, você é um elemento que está posicionado em algum momento desse fluxo, em uma parte desse fluxo. E se você não entender que você deve se alinhar com esse fluxo, você não o acompanha. Você apenas se torna uma restrição a esse fluxo. E, no fundo, é disso que nós estamos falando. Então, esse fluxo tem um movimento ali, tem um tempo. E você deve ser sinérgico com aquilo. Suas ações devem ser sinérgicas. E às vezes, não restringir é simplesmente não fazer nada. Às vezes é ficar parado, aguardar, fazer silêncio. Mas isso não significa que você não está fazendo nada. Ficar parado em silêncio, aparentemente sem ação, é uma ação. E muitas vezes é a ação mais importante e que terá mais sucesso em relação àquilo que você espera da vida ou de um determinado objetivo. Mas aí você vai dizer, mas poxa vida, mas isso é passividade. Entenda que nós vivemos em uma sociedade ocidental e aqui a mentalidade nossa ela é um pouco diferente. Então, nessa mentalidade ocidental, meio que não faz sentido para você que algo terá resultado se você não fizer nada. Se você ficar parado, se você esperar, se você ficar em silêncio, se você der tempo ao tempo, se você se permitir entrar em fluxo. Às vezes você não tem essa impressão, porque foi dito a você que é com o suor do seu rosto que você tem resultado.
Foi dito para você que é na luta, na correria, ali no esforço, que você tem que imprimir uma certa força para que um resultado ele se concretize, se apresente. Então você ouviu isso sua vida toda. Então é muito difícil que você olhe para isso e não apenas compreenda, mas consiga colocar isso em ação. Coloque na prática. Por quê? Você vai falar, puxa, você se sente culpado. Eu não estou fazendo nada. Eu tinha que estar fazendo uma coisa. Eu tenho que manter ocupado. Porque se eu não fizer isso, eu estou errado. Se eu não fizer isso, eu não vou ter resultado nenhum. Se eu não fizer isso, Deus não vai me abençoar. Então, quantas vezes você não pensou, sentiu isso, mas também, não apenas isso, você ouviu essas falas dos outros. Você tem absorvido essas crenças ao longo de toda a sua vida. Então, os nossos pais falavam sobre isso, os nossos avós falavam sobre isso. Então, você tem que lutar por um lugar ao sol. Você precisa sair, trabalhar duro, com sangue, suor e lágrimas. Quantas vezes você ouviu isso? Ok, eu não estou dizendo para você não fazer nada. Eu nem acredito nisso, tá? Eu estou dizendo para você que você muitas vezes terá que imprimir força em alguma coisa. Mas você não deve estar imprimindo esta força contrário ao fluxo natural. Mas para isso você precisa interpretar a situação, o ambiente, o momento no qual você está vivendo. Pois existe uma verdade presente. E com base nessa verdade presente, ou seja, sendo presente, né, ela está aqui no aqui e agora. É com base nessa verdade que você vai atuar. Senão você será sempre um prisioneiro do passado e do futuro. Então você deve fazer movimentos coerentes com a sua realidade. Ações coerentes com a sua realidade. Colocar força no ponto certo, no momento certo. Força alinhada já com o fluxo. Mas algumas vezes você não deve fazer nada. Algumas vezes você deve ficar em silêncio, recuar, se restringir, apenas contemplar. E a Bíblia fala sobre isso. Ela diz que pela contemplação somos transformados. Ela fala sobre o agir de Deus. E no agir de Deus ele coloca uma série de questões nas quais não é você quem dá o resultado, é Ele quem entrega esse resultado. No agir de Deus, Ele faz um convite para você. É um convite para que você confie. Então Ele diz assim, leva meu fardo porque meu fardo é leve. Toma meu jugo porque meu jugo é suave. Mas do que será que Ele está falando? Ele está falando de entrar em fluxo com a realidade, entrar em fluxo com as coisas, com os acontecimentos. Se você não assim fizer, é muito difícil que você atinja seus objetivos, porque eventualmente você pode estar contrário ao fluxo, remando contra a maré, criando resistências para que as respostas corretas e os acontecimentos mais adequados se apresentem. Será que eu estou conseguindo ser claro contigo? Será que está fazendo sentido essa ideia para você? Será que muitas vezes você já não pensou isso? Mas eu comecei dizendo para vocês que eu estava tendo uma conversa com minha esposa. E ela falou assim, olha, eu eventualmente começo a conversar comigo mesma e ouvir esse meu eu interno, esse eu superior que fala, a voz da consciência, se comunicando comigo, às vezes eu começo a ouvir isso. Sabe quando eu estou fazendo o quê? Quando eu estou jogando paciência no celular. Estou ali jogando paciência, de repente eu desconecto. E aí eu começo a trocar uma ideia comigo mesmo. Aí você vai falar para mim assim, tá ficando esquizofrênico, tá ficando doido. Tá ouvindo as vozes dentro da cabeça. Não. Olha, eu tô para dizer para você que todo mundo é meio esquizofrênico, né? Que a gente tem um monte de vozes. Mas essas vozes são as vozes do seu ego, são seus múltiplos personagens. Seria o Bruno filho, o Bruno pai, o Bruno amigo, o Bruno esposo, o Bruno profissional, o Bruno cliente, o Bruno funcionário, o Bruno fisioterapeuta, o Bruno treinador. Quantos Brunos tem? Nós assumimos múltiplos personagens de acordo com a demanda daquele momento. Você tem personas ali.
né? E você tem que literalmente vestir aquele personagem e atuar. Só que é uma coisa natural pra gente. Eu brinco dizendo que isso é que é esquizofrenia. Não do ponto de vista patológico, tá? Entenda o que eu quero dizer. Mas, efetivamente, você vive com essas múltiplas vozes dentro da sua cabeça. A voz do profissional, a voz do filho, a voz do pai. Você ouve tudo isso daí na sua cabeça e fica aquela loucura. E tem hora que você não consegue se acalmar e não consegue ouvir quem? Sua voz interna. Seu verdadeiro eu, o seu self, o seu eu superior, centelha divina. Que nome você queira dar para isso? A voz da consciência. A voz de Deus nos seus ouvidos. Você não consegue ouvir isso aí. Por que você não consegue? Porque é tanto falatório, tanta loucura, tanto conflito, tanta resistência, barulho interno, que você não consegue ouvir aquela voz mansa e suave que fala aos seus ouvidos. Então, não sei se você se recorda, lá na Bíblia tem a história do profeta, e o profeta Isaías, o profeta Elias, me perdoem, o profeta Elias, num dado momento ele fica numa situação complicada, ele está se sentindo muito perseguido, né, está temendo pela própria vida, ele vive num contexto onde o rei e a rainha eram reis pagãos e já tinham matado todos os outros profetas, ele foge, vai para uma caverna, se mete nessa caverna no meio do deserto e fica lá, numa depressão danada, não fala com ninguém, não come, está ali noiado. Bom, e então, o texto bíblico ele diz que vê uma tempestade, mas ele não vê, não ouve, não percebe a Deus na tempestade. E aí vem um fogo tal e queima, ele também não vê lá. Vem um forte vento, também ele não vê Deus lá. Então veja, o texto bíblico ele está falando uma coisa, mas que não exatamente é o que aconteceu. Ele está dizendo uma coisa interna. Ele está falando do conflito interno do cara. Mas aí, de repente, ele ouve, percebe a Deus, sente Deus aonde? Numa brisa mansa e suave, um vento quentinho que entra ali na caverna, né? E aquilo toca ele, então ele tem a percepção da presença de Deus. Olha que interessante. Então, manso e suave, Jesus está chamando. Tem uma música, né? Manso e suave, Jesus está chamando. Olha que interessante, né? Então, uma voz suave. É uma vozinha bem macia, gostosa, baixinha. Essa é a voz da consciência. Isso é Deus conversando conosco, né? É o divino, o espiritual nos acessando através dessa voz. Então, quer dizer, quando é que ele percebe isso? É só na suavidade. Deus não estava no conflito dele ali, naquela luta, ele tentando resolver. Deus não estava no fogo, Deus não estava no vento, Deus não estava na tempestade. Deus estava numa voz mansa, suave. E eu sei que você que tem me assistido, provavelmente assiste N outros autores, muitos gurus, muita gente dando dica, e diz, faça isso e faça aquilo, medite, e ó, tem essa técnica XYZ para você se conectar e tal, e nossa, eu já ouvi milhares. E se eu dissesse para você que não existe uma resposta correta para isso? Existe um caminho que é só seu. Você vai encontrar essa forma peculiar de se conectar. Essa forma ela é tão peculiar que ela não segue nenhum tipo de regra de guru nenhum. Ela não está escrita na Bíblia, não está em nenhum livro fantástico. Na verdade, cada uma dessas pessoas está apenas contando para você não o que é certo ou o que é errado. Tá assim como eu contando a sua própria experiência de como ele faz essa conexão. E alguns fazem de uma forma, outros fazem de outra. Alguns acessam através da meditação. Mas a meditação não é essa conexão. Um livro que você lê não é essa conexão. Uma oração não é essa conexão. A reza não é essa conexão. O Ho'oponopono também não é essa conexão. Essa conexão é um fato individual. Essas são apenas ferramentas que facilitam e te levam para lá. Eventualmente essas ferramentas até conectam uma ou outra pessoa, mas não absolutamente todas as pessoas. Por quê? Porque você tem o seu caminho, o seu jeito de ser.
E isso é uma forma individual, assim como a salvação é individual, a sua conexão com o divino, com o espiritual, com o seu eu interno, são individuais. E a certo momento, se você está buscando, você encontrará. Se você está batendo, a porta se abrirá. Se você está pedindo, você irá receber. Receber o quê? Receber isso também. Receber esse contato, receber essa conexão. Ter esses insights. E você fará isso à sua maneira, do seu jeito. Não tem certo, não tem errado. Não fique julgando a si mesmo, achando que você está fazendo algo de errado e por isso que você não está conseguindo atingir essa conexão. Não faça isso, não se sinta culpado, não se martirize. Se você está nesse caminho, buscando, no momento oportuno, esta verdade vai se apresentar para você e você vai conseguir fazer essa conexão. Então veja, quer dizer, minha esposa falou que tem essa conexão quando? Quando ela está ali, jogando paciência. Algumas pessoas dizem que ficam ali, fazem 2, 3 respirações e então elas conectam. Eu tenho um outro colega que ele diz assim, cara, toda vez que eu vejo um número específico, eu sei que o meu eu superior está conversando comigo, que Deus está me dando uma mensagem. E é engraçado, ele me conta N experiências. Conversei já com ele por umas 2, 3 vezes e ele comenta, cara, eu vi o número e então aconteceu tal coisa. Eu vi de novo aquela sequência numérica, são 3 números. Ele vê aquela sequência numérica e as coisas acontecem. Esse é o jeito dele, o caminho dele. Não vai começar a ficar procurando um número você, porque de repente não é esse o teu esquema. Entendeu? Tem, por exemplo, um guru, né? Hindu, né? Que ele vem aqui, ele faz esse movimento aqui assim, ó. Ele precisa se conectar, ele vem e faz isso aqui, diz ele que abre o terceiro olho e então ele começa a fazer a conexão dele e ele recebe informações em fluxo. Interessante, quer dizer, cada um faz a sua maneira e tá tudo bem. Você tem o seu caminho, você poderá se conectar consigo mesmo e encontrar respostas que você não tem encontrado. Mas eu quero te ensinar um pequeno truque, que ele vai variar de pessoa para pessoa, mas esse é o truque que está por debaixo de tudo isso daí. O truque é como eu comecei a conversa contigo, contração e descontração. Esse é o truque. Do que eu estou falando? Você às vezes está focado, tentando atingir uma meta. Às vezes você está tentando fazer um encontro consigo mesmo, entrar e olhar para a sua caverna ali e buscar as respostas em você. Às vezes você está fazendo isso. Só que você não está conseguindo. Por que você não está conseguindo? Porque você está focado demais. Muito focado. Às vezes você precisa em vez de ficar naquela contração, precisa descontrair. Então vamos lá, vamos pensar um pouquinho num outro tema para você entender do que eu estou falando. O tema é um tema frequencial. Todas as nossas emoções, sentimentos, percepções têm frequências e essas frequências são encontradas numa faixa, numa escala de Hertz. Quem definiu isso daí foi um cientista, né? Ele é um psicanalista e ele estudou uma série de elementos fisiológicos e estudou também física. E então ele determinou que existe uma escala frequencial em Hertz para cada uma dessas emoções. É o David Hawkins. Já comentei brevemente ele em algum vídeo. Tá? E o David Hawkins, ele listou todas essas frequências. Mas o fato é que quando você olha para a escala Hawkins, nessa escala Hawkins, de um ponto daquela escala, mais ou menos mediano, dali para baixo, a escala ela tende a compressão, contração. Dali para cima, ela tende a expansão e distração. Como é que é isso? Ou seja, tem um ponto frequencial que as frequências elas tendem a se compactar. E daquele ponto frequencial para cima, elas tendem a se expandir. E é só durante a expansão que você consegue fazer esses acessos ao seu eu superior. Por quê? Porque é somente quando você está expandido que essa conexão ela é permitida. Quando você está compactado, contraído, contrito, o que acontece? Na verdade, você fica muito mais pesado, mais denso, e você vem para um universo muito mais material. Isso impede sua conexão, porque o espiritual é o oposto do material.
Se a gente pudesse dizer isso, eu nem estou dizendo que isso é o correto, e pode ser que alguém que seja da área de física, de matemática, vá me questionar. Mas eu vou dar o meu exemplo, a minha maneira, e me perdoem por isso. Sendo bem curto e grosso, eu diria para você que de repente a gente pode colocar numa escala de oponência, o espiritual e o material, com densidades diferentes, como se a densidade do material fosse muito maior e a densidade do espiritual fosse muito menor. E para que você se conecte a esse universo espiritual, você tem que diminuir sua densidade. E como você faz isso? Você precisa agitar suas moléculas de tal maneira que elas vão tendendo com uma frequência maior a se expandirem, expandir o espaço, diminuindo a densidade. Sabe lá se essa explicação tá boa, tá? Podem me questionar e se alguém quiser me dar uma explicação muito melhor que essa, estou à disposição para ouvir, porque eu também estou aprendendo. Mas você conseguiu compreender o que eu quero dizer? Quando a escala tende à contração, à compressão, a densidade aumenta. Quando é em relação à expansão, a densidade diminui. Ou seja, se eu quero me conectar a algo espiritual, o que eu preciso fazer? Eu preciso diminuir a densidade de maneira que eu consiga me conectar com uma frequência maior. Como é que eu vou fazer isso? Só tem um jeito. Lembrando que contração, quando eu estou contraído, não dá certo. Então ficar ali naquele hiperfoco não resolve. Então qual é a mágica? Eu preciso descontrair. Então essa descontração ou distração é o que vai me levar na direção dessa expansão, aumento de frequência e diminuição de densidade para que eu me conecte. A Bíblia diz que pela contemplação nós somos transformados. Qual o sentido de contemplação? É um estado onde você está em paz, onde você conseguiu silenciar as vozes, onde você está contemplativo em termos de estado mesmo. Sabe quando você para num determinado lugar, tipo você está num restaurante e parece que você está olhando na direção de uma pessoa, mas na verdade você nem está vendo aquela pessoa. Você está num olhar tão profundo, tão distante, que você varou aquela pessoa, você está olhando lá para longe. Não está olhando aquele camarada, não está olhando um carro, não está olhando nada. Você está olhando naquela direção, mas não está olhando para aquilo. Você já se deparou com essa condição? Já passou por isso? Isso é um estado contemplativo. Você parece estar ali meio pasmado, assim, né? Mas não é isso. Você entrou em um estado contemplativo. É um estado frequencial onde você está desconectado do ambiente externo, desconectado da materialidade e um pouco mais conectado com a parte interna, com a espiritualidade, com o seu eu interior. Tá entendendo mais ou menos a ideia? Agora, veja, isso eventualmente acontece de forma aleatória, inata. Mas será que eu não posso fazer isso, exercitar isso à minha maneira, de uma forma proposital? Como é que seria isso? É o lance de você soltar, relaxar, ficar tranquilo. Aperta a tecla F e siga feliz. O que eu estou falando? Estou brincando com vocês, mas é sério. Muitas vezes você está tão focado que você fica preso no seu problema. E você perde a oportunidade de ver as múltiplas opções que você tem. As infinitas possibilidades que se apresentam. Por quê? Você está tão focado no problema que você não vê a solução. Não vê tudo que está ao seu redor. Não consegue ver a vida com gratidão. Não consegue ver a vida com leveza, em paz. Você só fica na paranoia. Mas isso pode mudar. É uma questão de escolha. É uma questão de como você vê as coisas. Então você pode escolher distrair, descontrair. Essa é uma ideia que faz sentido para você? Você sabia que sua massa corporal ela aumenta quando você morre? O morto fica como? Tudo duro, não é? Porque a musculatura meio que se contrai, vai ficando toda presa ali, o cara enrijece. Então, se você parar para prestar atenção, ele tem aquele mesmo peso que ele tinha antes, né? Mas a densidade daquele corpo é muito maior. Por quê? Porque a massa dele meio que ocupa menos espaço. Quando você contrai, o músculo ele ocupa menos espaço. Então, eu estou falando literalmente disso. De aumentar e diminuir sua densidade.
Como é que você vai fazer isso? Relaxa, vai fazer alguma coisa. Está muito noiado? Vai fazer outra coisa. Muda o foco. Para de ficar ali tentando tirar leite de pedra. Não vai acontecer. Malhando ferro a frio. Está perdendo seu tempo. Está perdendo seu tempo. Então, nós podemos ter uma visão muito mais leve da vida. É uma escolha. Tem algo que não está andando bem na sua vida? O que você faz? Deixa para lá. Não, eu vou ali porque eu luto, eu vou e eu consigo e tal. Pode ser, mas você está fazendo isso a ferro e fogo. Quanto desgaste você vai ter? Entrar em fluxo não tem nada a ver com isso. Deve haver algum esforço. Mas se você está se esforçando, aquilo não está fluindo, seu esforço está contrário. Você tem que encontrar aí um caminho de fluxo melhor, mais leve. Toma meu fardo, que meu fardo é leve. Leva meu jugo, que ele é suave. Cara, se você não entendeu o significado disso, vai ficar difícil. A vida vai ficar realmente muito difícil, muito pesada, muito corrida, muito dura. E a vida não precisa ser assim. Então, tire aí como exemplo o bambu chinês. O bambu chinês, ele oscila, balança, vai para tudo quanto é lado e ele não quebra. Por que ele não quebra? Porque ele é flexível. Porque ele escolhe se adaptar àquela condição, ao vento, à tempestade. Ele fica tranquilo, ele acompanha o fluxo. O vento levou ele para a direita, ele vai para a direita. Ele não fica ali resistindo. Quer ir para a esquerda? Ele vai para a esquerda. Então é muito mais difícil ele se fragmentar. E essa é a ideia. Seja mais flexível. Deus fez seu corpo macio, com muito movimento, com muita liberdade. Você é que limita seus movimentos quando esquece de olhar para as múltiplas possibilidades. Esquece de entrar em estado contemplativo e de ficar em paz e gratidão consigo mesmo. Então convido você a fazer um exercício nessa direção. Escolha hoje encontrar movimentos mais tranquilos, mais leves, mais suaves. Eu convido você hoje a silenciar sua mente, as vozes que estão aí, e entrar em paz interior. Porque quando você aguarda em paz, as coisas acontecem. Quando você está impaciente, tenso, não vai acontecer o que você precisa. A borboleta, ela pousa no seu ombro quando você para de caçar. Você carrega mais areia na mão quando você mantém ela aberta, tranquila. Não dá para você pegar água de mão fechada. Quantos exemplos você já ouviu? Então é isso. Tenta ficar mais tranquilo, mais sossegado. Entenda que o ponto no qual você está é a sua experiência de consciência atual. E ela é como ela pode ser. Ela é boa o suficiente para esse momento. Mas se você está buscando por uma experiência de maior consciência, no momento certo, oportuno, ela vai se apresentar. E então, assim que ela se apresenta, você começará a ter essas experiências. Não fica frustrado. Não se sinta culpado. Não ache que você está fazendo alguma coisa de errado. As coisas estão acontecendo da maneira mais adequada que elas podem acontecer. Diga hoje, eu aceito tudo que é, tal como é. E você vai ver que as coisas vão andar melhores. Tá bom? É uma questão de aceitação. Abraça aquilo que você tem. Pessoal, muito obrigado. Um grande abraço para vocês. Vai lá, ó. Se você não deixou seu like, deixa o like, se inscreve no canal. Ativa lá o sininho para receber as notificações e compartilha. Um grande abraço para vocês.